Só para situar, bom dia. Eu sou assistente social, tá? Minha formação é em serviço social, atuo na Defensoria Pública de São Paulo. E, na verdade, eu e a Regiane cadejou a assistente social da unidade de Sorocaba da Defensoria. Então, nós vamos, na verdade, dividir em alguns momentos a fala, até para não ficar repetitivo. Então, nessa primeira etapa, a gente combinou de apresentar um pouco a Defensoria de São Paulo, situar de que lugar cada um de nós falamos, que é só para contextualizar mesmo a fala. E aí, como a gente participou ontem aqui do fórum, né, foi importante para a gente ouvir um pouco em que momento a rede aqui em Salvador está atuando, alguns dos desafios, que muitos são semelhantes mesmo, mas a gente adaptou um pouco a fala de ontem para hoje, numa perspectiva, nossa tentativa, né, não podemos garantir que a gente conseguiu ter a escuta, né, mais qualificada nesse sentido, mas tentando atender um pouco algumas expectativas que foram já pontuadas ontem. Mas a gente tem consciência de que é quase impossível atender. Então, na verdade, a gente veio na expectativa nossa de compartilhar e ouvir também de vocês contribuições sobre o que a gente vai trazer da nossa vivência em São Paulo. Tá? Agradeço o convite. Para a gente é extremamente importante poder estar saindo um pouco também da realidade do nosso estado e ouvir como está em outras regiões e poder trocar e aprender. Ontem para a gente foi fundamental. A gente fez diversas anotações para levar e refletir com os nossos colegas em São Paulo, aprendendo aqui com vocês também. Então, para situar a Defensoria, a gente vai usar alguns documentos em paralelo, só para vocês entenderem, porque a gente tem os slides que a gente adaptou para contextualizar, mas a partir de ontem a gente avaliou que seria talvez mais proveitoso a gente utilizar algumas frentes de atuação que a gente atuou em Sorocaba e eu acompanhei pelo núcleo de São Paulo, na capital, apresentando mesmo material construído coletivamente, no caso Sorocaba em São Paulo, e a gente pontua algumas questões a partir do documento que, inclusive, depois vocês podem ter acesso, que os dois documentos são públicos, tá bom? Então, eu vou por aqui, gente, um pouco atrapalhando. Esse eu nem sei passar ali. É que a gente conversou um pouco, mas não dá para passar os dois ao mesmo tempo. Então, a Defensoria Pública de São Paulo, né, ela foi implantada recentemente, mas da mesma forma que a Defensoria em Salvador, né, no estado da Bahia, quer dizer, está baseada na previsão prevista na Constituição Federal de 88, porém levou muitos anos, e a gente vai contextualizar aqui, para ser implantada em São Paulo. Em São Paulo, na verdade, em São Paulo, a gente só conseguiu, de fato, implantar a Defensoria Pública com bastante articulação e pressão dos movimentos sociais do Estado de São Paulo em 2006. Tá? Então, ela é uma defensoria relativamente nova, está estruturando ainda, precisa ampliar muito a atuação. A gente vai dar alguns exemplos para vocês. O nosso quadro de profissionais é bastante restrito para a atuação do Estado de São Paulo. A grande maioria dos municípios não tem cobertura de atendimento de unidade própria da Defensoria. Existe um convênio com a OAB e outras instituições para esse atendimento, o que também acaba prejudicando bastante a qualidade da atuação. Então, o que a gente vai apresentar é uma busca de uma consolidação de uma atuação mais qualificada, mas ela é constantemente um exercício para nós de dialogar tanto entre nós, profissionais, porque a instituição também é nova, precisa de bastante capacitação continuada, troca, até para poder aprimorar o trabalho interdisciplinar que a gente vai explicar, e também pelo fato da maioria dos municípios do Estado de São Paulo não ter defensoria própria, a gente tem um movimento constante pelos núcleos especializados, que é um dos setores onde eu estou, que vou apresentar para vocês, de estar dialogando com advogados ativos de diversos municípios que muitas vezes nunca tiveram a oportunidade de ter um contato com a defensoria, especialmente na área de infância, que é algo que, como todos sabem, a formação no curso de Direito
sobre o Estatuto da Criança e Adolescente, a atuação na infância, ela deixou bastante a desejar. Não sei qual a realidade que vocês têm aqui no estado da Bahia, mas em São Paulo é algo que a gente vem discutindo bastante, inclusive tentando pautar em algumas ações que a gente tem com universidades e diálogos, o quanto isso precisa ser aprimorado, né? Mas no estado de São Paulo, então, começou em 2006, ainda não foi interdisciplinar, que foi alguns anos depois, e citando que, no caso, né, a Defensoria Pública ela integra o sistema de justiça brasileiro, do Judiciário, da Defensoria Pública, mas como a gente vai tratar especificamente da infância, a gente vai trazer alguns aspectos que a gente identifica ainda como um grande desafio no Estado, a atuação na perspectiva que o sistema de garantia de direitos propõe. Né? Então, a gente vai ser só a infância e juventude. Tá? Acho que é tudo bem, a gente, né, explora outros aspectos. Em relação ao acesso da Defensoria Pública, conforme está previsto, né, na Constituição e na Lei Estadual, a perspectiva é que a gente atenda famílias que não tenham condições, né, de pagar, né, um advogado particular para ter acesso à justiça. A princípio, a gente tem alguns critérios, mas que eles podem, sem criar exceções, dependendo da situação, pode ser viabilizado o atendimento. A princípio seria de uma renda familiar até 3 salários mínimos. Tem algumas exceções já previstas, né, para 4 salários mínimos, e quando tem mais de 5 membros na família, também exceções específicas em relação à mulher vítima de violência, por exemplo, quando não tem acesso, né, ao patrimônio dela, né, por uma situação de conflito ou violência doméstica. Então, até outras exceções podem ser atendidas de acordo com o estudo de cada caso. E a gente identifica já nessa questão do acesso, e é algo que o Conselho Tutelar de São Paulo, a gente vem começando a dialogar sobre isso. A gente tem esse desafio de alcançar aqueles que não vêm da Defensoria Pública e que estão nessa condição. Alguns pontos a gente considera que são fundamentais para pensar a questão da inserção da Defensoria nesse trabalho no sistema de garantia de direitos. Um deles seria o que está previsto também, né, na lei do sistema de garantia, que seria mobilizar o público sobre o princípio da prevalência do melhor interesse da criança e adolescente, que a gente entende que é uma perspectiva de uma transformação, na verdade, da cultura, do olhar que a gente tem para a criança e adolescente, e que constantemente, seja nas situações processuais ou na nossa atuação junto à rede no âmbito mais extrajudicial, é algo que é um desafio a gente, de fato, garantir que essa criança, esse adolescente, ele seja realmente, ele tenha um encaminhamento das suas demandas de uma forma que olhe para o melhor interesse dele. A gente tem questionado qual é a nossa abordagem, de que forma a gente consegue garantir uma escuta, né, dessa criança e adolescente e da sua família, para que seja analisado qual é o melhor interesse, e não o melhor interesse a partir do ponto de vista de quem, né, pessoalmente está analisando aquela situação, né? Conforme está prevista a questão também de assegurar as opiniões da criança e adolescente que sejam levadas de fato em consideração nos processos que dizem respeito, algo que é uma escuta que a gente tem buscado também promover constantemente internamente na Defensoria, mas também com a rede, que também é um dos nossos grandes desafios, né? Não entendi. Depois? Tá. Vou passar aqui. Você acha melhor a gente ir direto para a parte do campo? Tá. A gente vai citar esses princípios ao longo dos 2 trabalhos que a gente vai apresentar para vocês, tá? Então, na Defensoria de São Paulo tem a atuação na área civil criminal, mas a gente não vai abordar aqui hoje. Da tutela coletiva a gente vai abordar um pouco, né? Mas especialmente a gente vai falar sobre a atuação na área da infância e juventude. No caso, a Defensoria atua tanto no caso de adolescentes acusados de terem cometido ato infracional, que cumpre a medida socioeducativa, nos casos de criança e adolescente que estão em situação de risco de destituição do poder familiar, de encaminhamento para adoção ou guarda,
e direitos violados em geral, mas os que a gente mais atua em situações de violação de direitos na área da saúde, assistência social e educação, né? E a gente, um dos exemplos que a gente vai trabalhar é a situação das crianças e adolescentes que estão em medida protetiva de acolhimento institucional, que, em geral, você quer falar sobre a realidade de Sorocaba? Eu acho melhor da atuação. Que, no caso, na maioria das unidades em São Paulo, a atuação é na vara da infância, mas não necessariamente, não especificamente como aqui em Salvador, que é como curador especial. São exceções, são casos excepcionais em São Paulo. Mas essa é uma discussão que eu entendo que talvez em Salvador esteja muito mais avançada, né? Na Bahia. Em São Paulo, a gente está começando a discutir que, em algumas defesas, talvez a gente precise repensar junto aos defensores e defensoras que atuam na infância a importância de ter uma atuação como curador especial, que até pelo contexto atual a gente entende que pode ter mais abertura e inserção para garantir a defesa e proteção integral. E, no caso, tanto meu como da Regiane, nós atuamos enquanto assistentes sociais e, dentro da estrutura da Defensoria Pública, o serviço social está situado dentro do Centro de Atendimento Multidisciplinar, que lá a gente chama de CAM, né? O CAM passou a compor o quadro da Defensoria apenas em 2010. Então, a gente está agora começando, digamos, o 9º ano ainda, né? É mais recente. E tem uma deliberação, quem quiser depois pesquisar no site da Defensoria Pública, a deliberação do Conselho Superior da Defensoria de São Paulo, número 187. Essa deliberação fala exatamente quais são as atribuições do assistente social, do psicólogo, dentro da Defensoria Pública, né? O que ele pode fazer. Quer falar? De forma geral, a gente atua, né, também na perspectiva de educação, direitos, elaboração de estudos, quesitos, relatórios, pareceres técnicos, aí uma atuação mais processual, composição extrajudicial de conflitos também, que aí inclui, né, mediação também, embora é algo bem polêmico e discutido dentro, né, da Defensoria de São Paulo, até que ponto os profissionais de serviço social e psicologia poderiam ter essa atribuição dentro da Defensoria Pública. Também atua junto ao defensor público em visitas, desde visitas de inspeção, reuniões técnicas, reuniões de discussão de caso, atividades externas junto às instituições, e visitas domiciliares, institucionais, acompanhamento e participação de conferências, né, no caso, conferências diversas, mas também da criança e do adolescente, que a gente vai tratar mais aqui, participação em diversos fóruns de discussão para contribuir, estar junto com a rede, pensando as frentes de atuação em como melhorar o acesso às políticas, e compor grupos de trabalho, que são 2 grupos de trabalho que a gente vai exemplificar aqui para vocês. A proposta da atuação, da participação do CAM nos grupos de trabalho é para poder pensar desde fluxos até a construção de protocolos junto com os atores da rede e influenciar ou construir junto propostas de política públicas para os municípios, né, onde estamos inseridos. A gente tem na Defensoria todos esses núcleos especializados. A Defensoria Pública, ela tem as unidades descentralizadas, que a gente chama de unidades mesmo de atendimento, em alguns casos são regionais, e tem os núcleos especializados, que tem Cidadania e Direitos Humanos, Infância e Juventude, que é onde eu estou, Habitação e Urbanismo, segunda instância, Tribunais Superiores. Tem um núcleo que atua só com a situação carcerária, que faz bastante diálogo com a rede, com a pastoral carcerária de São Paulo, nessa defesa. O núcleo especializado de defesa de direitos das mulheres, diversidade e igualdade racial, direito da pessoa idosa, pessoa com deficiência e defesa do consumidor. Os núcleos especializados, eu vou resumir por causa do tempo, mas os núcleos eles têm uma atuação de apoio às unidades de atendimento que estão descentralizadas pelo Estado de São Paulo, tanto o apoio para dar opinião informal, por exemplo, em alguma unidade está com uma situação mais complexa de infância, que a princípio a equipe identifica uma necessidade de discutir com alguém que talvez atue de forma mais especializada na infância, para pensar estratégias de intervenção.
eles podem acessar o núcleo da infância para a gente discutir e dar propostas de alternativas de como solucionar ou encaminhar melhor aquela situação. Porque nas unidades a gente tem equipes que trabalham com as diversas áreas, civil, infracional, área criminal, e não necessariamente são equipes especializadas na área da infância. E da mesma forma nos outros temas, né? Então, a gente presta assessoria nesse sentido, mas também atua nos municípios que não têm defensoria pública. Ai, meu Deus, eu vou ter. Aí eu citei a deliberação do Núcleo da Infância, depois vocês podem acessar a deliberação número 67. Eu não vou ler aqui para vocês, que vai ficar muito repetitivo, mas uma questão que está prevista na deliberação, que eu acho bem interessante, que tem contribuído bastante para a nossa aproximação com a rede, é que a deliberação prevê, por exemplo, que os conselhos tutelares procurem o núcleo especializado para orientação sobre a atuação para garantir a proteção integral. Então, às vezes, os conselhos tutelares e outros serviços da rede na infância que prestem atendimento para a defesa de criança e adolescente procuram o núcleo para orientação e para, inclusive, às vezes, promover ações de educação em direitos, né? Vamos lá, nós vamos revezar para dar uma acelerada aí e todo mundo contribuir. Bom dia, eu sou Rejane, sou assistente social da Defensoria na unidade de Sorocaba. É uma unidade interior, na verdade, é um interior de São Paulo, em média de 600 mil habitantes, hoje Sorocaba. Acho que é esse. Eu queria, assim, primeiramente, agradecer muito essa oportunidade de estar aqui hoje, agradecer o convite do Projeto Acolher, da Defensoria Pública de Salvador, em especial a Daiane, que articulou, está aqui, conversou muito com a gente, mas principalmente, assim, a oportunidade de estar nesse espaço de construção, nesse espaço de troca, de coletivo, né, da gente estar aqui e poder juntos trocar um pouquinho mais, trocar experiências. A minha proposta hoje é falar um pouquinho desse trabalho que nós recentemente realizamos em Sorocaba, mas, ao mesmo tempo, pensar um pouquinho na nossa, trazer um pouquinho alguns questionamentos, alguns olhares, uma autoavaliação enquanto interventores dessas crianças e adolescentes e seus familiares. Então, hoje a minha proposta, além de apresentar, é refletir um pouquinho com vocês, que conseguimos sair desse espaço com alguns questionamentos das nossas intervenções, das nossas visões de mundo em relação a esse público que atendemos. Eu tentei fazer aqui uma linha de raciocínio só para me organizar, porque eu estou preocupada com o tempo, eu começo a falar e não paro, né? Então, não sei até que ponto também que eu vou conseguir, né? Você me avisa? Então, tá bom, tem um monte de plaquinha ali que eu já vi, acabou o tempo. Tá, então eu vou tentar focar no protocolo mesmo, na apresentação. Ontem nós tivemos algumas expectativas e alguns levantamentos, e uma das particularidades que nós ouvimos nas falas foi quanto à efetivação de algumas construções, né? Em relação a alguns planos municipais que nós construímos em rede, alguns protocolos, fluxos, da não efetivação desse trabalho, né? E aí eu acho que é muito importante nós trazermos um pouquinho o que é que a gente tem de particularidade, de repente, nessa construção desse documento lá em Sorocaba. Eu venho de uma experiência de CRAS, então trabalhei na ponta, antes da Defensoria Pública, tanto como assistente social, como na gestão também, como coordenadora de CRAS. E quando fui para Sorocaba, em outro município, quando fui para Sorocaba, eu me deparei com uma rede, com uma diferença realmente de realidade entre os municípios. O município que eu estava, ele tinha uma rede mais consolidada, mais estruturada. Sorocaba, a gente já percebia que ainda tinha esses enfrentamentos, esses outros olhares um pouco mais diferenciados entre essa rede. E uma das coisas que nós tínhamos também construído recentemente em Mogi das Cruzes, era um protocolo. Então, o protocolo dessa cidade eu usei como base, mas em Sorocaba ele também teve um outro olhar diferencial. Então, acho que isso trouxe essa perspectiva. E aí, quando a gente fala dessa construção, o que a gente inicialmente... Eu queria só passar para vocês, eu trouxe o protocolo para ir passando para vocês, trouxe um impresso também para vocês terem acesso também ao documento em si. O que eu acho muito importante
nós analisarmos juntos. Deixa eu só, muito rapidamente, só conhecer um pouquinho vocês. Eu sei que eu estou com tempo, mas acho que é super interessante. Pessoal de CRAS temos aqui, CREAS, Política de Assistência Social, Gestão, Saúde, SAICAS, Unidade de Acolhimento, temos, CAPES temos também, Vara da Infância e Juventude, tinha acho uma técnica, né, Vara da Infância? Está aqui. Promotoria, não, promotores... Está aqui também, ótimo. Então, estamos muito bem representados. Porque nós vamos falar de articulação. Bom, vamos lá. Pensamos nesse protocolo. Então, a gente tem um histórico nesse protocolo, que é assim, a Defensoria Pública, no ano de 2010, nós iniciamos uma aproximação com essa rede de atendimento, na época, na perspectiva de discutir as orientações técnicas dos serviços de acolhimento. E aí, nesse encontro, a rede resolveu que iria ampliar esses encontros frequentemente. Então, nós começamos, tem todo um processo histórico, desde 2010, essas discussões em rede acerca dos casos de crianças e adolescentes e seus familiares em situação de acolhimento. Inicialmente, era na linha das questões jurídicas, né, como atender aspectos psicológicos, sociais, atendimento à família, temáticas, trazíamos temáticas. Esses encontros foram se tornando frequentes, bimestrais, e destes encontros surgiram inúmeros entraves, né? Começaram a se perceber que sempre nos debatíamos com os mesmos entraves, nesse caráter muito de gestão, né? Da questão da situação de não termos alguns serviços, da inexistência de alguns serviços públicos. E aí nós tivemos vamos então escrever um documento e pactuar algumas ações. E aí a gente pensou no diferencial, que não é simplesmente nós pegarmos a legislação de crianças e adolescentes e colocarmos no papel. É sentarmos com todos os atores envolvidos, e aí todos, quem são os atores hoje que nós temos que atendem crianças e adolescentes e seus familiares? Por isso que eu fiz a pergunta para vocês agora há pouco. Vara da Infância, Promotoria, Conselho Tutelar, todos os atores vão se fazer parte desse processo de construção e cada qual vai pactuar os seus compromissos com esse atendimento. Então, eu não peguei o que o CRAS tem que fazer e coloquei no papel. Eu não peguei só o Conselho Tutelar tem que fazer e coloquei no papel. Nós construímos o que cada serviço, de acordo com seus limites institucionais, naquele território, naquele município, dariam conta de fazer com essas crianças e adolescentes. Então, o primeiro ganho nesse protocolo foi a construção coletiva. Nós tivemos um processo de construção coletiva, democrática, efetiva. Como que nós construímos isso? Nós chamamos todos esses atores e fizemos uma linha de raciocínio de dividir em subgrupos de discussões inicialmente. Cada um desses grupos tinha um representante de cada instituição que participava dessas discussões. Tá? Então, quando eu falava de serviço de acolhimento e CIAS, eu não tinha só esses representantes, eu tinha a vara lá, eu tinha um conselheiro lá participando desse processo. Então, o primeiro passo foi a construção coletiva. E esses compromissos pactuados que fizeram a diferença desse documento. Então, agora eu falei para vocês, nós tivemos a participação até da URBS, que é quem oferta o transporte especial para criança e adolescente no município. Então, nós chamamos todos os atores envolvidos efetivamente nesse processo. E aí, vou passar aqui. O que é interessante nessa construção? Que, além da gente identificar quais são as nossas capacidades, né, e de nos reconhecer enquanto rede, o outro aspecto foi esse fortalecimento. Nós ouvíamos muito, foi muito interessante, uma primeira reunião com a saúde, e outro diferencial muito importante, a garantia de técnicos da ponta, mas também representantes que tinham voz de decisão. Então, minimamente, eu tinha que ter um coordenador lá, eu tinha que ter alguém da gestão que poderia responder por esse serviço. Não adianta você chamar só os técnicos da ponta e a conversa ficar só no micro,
enquanto a gente sabe que o macro interfere diretamente nesse trabalho. Então, isso também foi... Nós tivemos, inclusive, a participação em reuniões de educação do dirigente de ensino da diretoria de ensino diretamente participando com a gente. Então, assim, foi a promotoria, nós fomos apresentar, logo no planejamento desse início, nós sentamos com a vara da infância e com a promotora e falamos, temos a ideia deste planejamento. E aí, a própria vara da infância designou que o representante do cartório faria parte desses encontros. Ele levava, então, vamos falar da guia de acolhimento, que não está chegando. O prazo é esse, dá para garantir? Ele ia, conversava com a juíza, voltava, fechou. Garantimos 10 dias de guia de acolhimento, garantíamos que daqui, no início do acolhimento, já vai sair despacho para a Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação, para garantir o atendimento daquela família, daquelas crianças. Então, isso é efetivamente fechar, e é o diferencial de uma construção de um documento. Onde eu estou. E aí, o que é super importante, que eu falei da representantes da gestão, uma coisa que aí eu vou perguntar para vocês, essencial para qualquer início de trabalho, quem são as crianças e adolescentes acolhidos hoje em Salvador? Quem são estas famílias? Vocês têm esse diagnóstico? Vocês têm o olhar desta realidade? Sorocaba não tinha, não. Sorocaba não tinha, não. A gente foi sentar, vamos fazer o protocolo, mas cadê os dados? Quem são essas crianças? Quantas crianças são? Quem são essas famílias? Eu tenho crianças e adolescentes. Eu tenho a avaliação da conjuntura sociohistórica dessas crianças e suas famílias em relação a acesso, vulnerabilidades. Quais são os principais motivos desse acolhimento? Quando a gente fala de pessoas em situação de rua, de crianças em situação de rua, essas crianças já foram acolhidas em algum momento? Né? A gente tem esse perfil de quem são? Quais são os maiores motivos? Trabalho infantil, situação de rua, abandono, violência intrafamiliar, extrafamiliar, negligência. Vou parar aqui um pouquinho para falar. Sabemos? Vocês sabem? Grupos de irmãos. Essas crianças têm grupos de irmãos? Esses grupos de irmãos também estão acolhidos? Esses grupos de irmãos estão na casa? Por que esses grupos de irmãos não estão acolhidos? Eu tenho uma criança lá e eu estou dizendo que essa família não tem condições de cuidar desta criança específica. Por quê? Sabemos? Temos essa análise conjuntural de contextualização dessas famílias. Recebem visitas. Adoro isso. Essas crianças não recebem visitas. Por quê? A mãe, o acolhimento está no território A e a criança e a mãe mora no Z? Alguém sentou com essa mãe e perguntou se ela tem condições financeiras do transporte, se ela tem outras crianças em casa e qual é a dinâmica familiar dessas crianças, como é que eu organizo as minhas visitas, os horários de visita são compatíveis à instituição ou à mãe? Ou a esse núcleo familiar? Como que eu adequo isso? Eu estou adequando, eu estou olhando para esta família com a concepção e visão de mundo de que essa família é uma família vulnerável e que está inserida no mesmo sistema capitalista, que ao mesmo tempo que garante uma legislação concreta e vigente, a gente pode dizer que a nossa legislação é consolidada, sim, apesar de todas as mudanças que precisamos fazer em relação à criança e adolescente. Mas, ao mesmo tempo que eu garanto isso, eu tenho um Estado violador de direito. É contraditório, mas é a realidade. Eu tenho um Estado que precarização de serviço, ineficiência dos serviços, precarização de trabalho, insuficiência de profissionais. Fazemos parte desse mesmo sistema capitalista. E é essa visão de mundo que eu tenho para essas famílias? Ou eu separo? Não, elas são aqui e eu não estou nesse mesmo sistema aqui, não. Tempo médio de acolhimento. Igual eu falei, essas crianças já tiveram uma reinserção, já foram acolhidas em alguma outra instituição, em algum outro município, né?
Tem que ter essa informação. Quanto tempo? Eu consigo garantir o que a legislação fala? Até 2 anos, no máximo, 18 meses, né, agora. Bairros com maior índice de acolhimento. Por quê? Se eu tenho maior índice de acolhimento em determinado bairro A, os meus serviços no município estão concentrados no A? Eu preciso ter esse diagnóstico, gente. Por que eu preciso ter esse diagnóstico? Para levantar os nossos limites de atuação e identificar essa demanda reprimida e encaminhar, sim, para os órgãos que pode. Defensoria Pública, Ministério Público, os conselhos, para que a gente possa minimamente cobrar a efetivação desse serviço. Mas eu preciso me organizar para isso, eu preciso ter conhecimento disso. A gente precisa ter esse olhar, minimamente. Perfil das famílias. Quem são essas famílias? Quais são os arranjos familiares das famílias que hoje as crianças e adolescentes são acolhidas? São famílias nucleares? São famílias monoparentais, chefiadas por mulheres, chefiadas por avós? E aí, quando eu falo em mulheres, eu estou falando em mulheres e tendo a compreensão que essas mulheres fazem parte de um sistema patriarcal, conservador. Quando eu falo em mulheres e mulheres negras, eu tenho a concepção de que, quando eu falo na mulher negra, ela tem algumas situações de opressões expressas no outro patamar, além da questão de gênero, já enquanto mulher. Certo? Porque hoje o sistema capitalista, a globalização, ela traz o quê? Ela emerge a feminização, a feminização da pobreza. E, em especial, as mulheres negras. É a nossa realidade. Então, se eu não tiver essa visão de mundo quando eu atendo essas famílias aqui, o nosso trabalho... Eu preciso ter essa visão de mundo, eu preciso me reavaliar qual é a minha concepção de mundo, que sou um sujeito histórico também, que parti do princípio de que, né, nasci, tive as minhas relações sociais, as minhas concepções, as minhas visões de mundo, até que ponto as minhas visões de mundo não contradiz com essa concepção que eu preciso ter dessas famílias, para que eu não entre no caráter simples da culpabilização e da criminalização dessas famílias. É uma autoavaliação que a gente precisa ter. Nós somos os profissionais, nós somos responsáveis, nós somos representantes dessa proteção que a gente tem que garantir. Né? Não dá para dizer que, ela é assim, igual ontem a professora falou, né? Você olhar para o jovem e dizer, ele não tem jeito. A gente tem que se olhar quanto profissional, nós estamos aqui para isso, certo? Cadê meu negocinho? Estou indo rapidinho, gente. Estou indo, que eu precisava fazer. Eu queria só falar um pouquinho, porque eu gosto muito de trazer a legislação quando eu falo também, porque eu gosto dessa linha, né? Temos uma legislação vigente, mas vamos ter um Estado violador de direitos. Então, eu queria só trazer a Lei 12.010, bem rapidinho aqui, vamos lá, por causa do tempo. Artigo 6, então, Lei 2010, de 2009, dispõe sobre adoção e alteração também de alguns artigos do ECA. Tá? E eu gosto muito do artigo 100. Quem não leu, pega para vocês refletirem um pouquinho desse artigo, que é bem assim, interessante, que ele fala dos princípios que regem a aplicação das medidas. Então, o primeiro princípio que ontem foi dito aqui é a condição da criança e do adolescente como sujeitos de direitos. Então, se eu tenho, aí eu volto na mesma linha da concepção de mundo. Sujeitos de direito, quando eu falo, são pessoas íntegras, autônomas, com personalidade e vontade própria. Então, ela não pode ser tratada como sujeito passivo e subalterno. Esse é o princípio. Proteção integral e prioritária. Aqui, esse terceiro eu gosto mais. Responsabilidade primária e solidária do poder público. Porque, assim, quando a gente fala dos 5 princípios do ECA, da corresponsabilidade, a gente tem família, sociedade e Estado. E aí a gente acaba jogando sempre a atribuição, a responsabilização na família. E aí aqui, ó,
Responsabilidade primária é do poder público, gente. Ou seja, o primeiro responsável é o poder público diante dessa família. Nós temos a corresponsabilidade, mas o poder público tem a ênfase na atuação. Está aqui como princípio. Interesse superior da criança e do adolescente, que é a mesma linha da condição dessa criança na condição de desenvolvimento, ou seja, quais são as habilidades, quais são as perspectivas dessa criança, quais são os interesses. Privacidade, intervenção precoce. Estou lendo bem assim, depois vocês vão ler, tá? Intervenção mínima, isso é muito importante, eu gostei da fala do Conselho Tutelar. Então, o Conselho Tutelar foi e identificou uma situação de violação, vou dar um exemplo, de violação de direito dessa família. E aí, quando eu falo intervenção mínima, são as primeiras intervenções. Então, nós garantimos isso, que minimamente, antes, falamos de SAICAS, aqui a gente usa o termo SAICA lá, serviços de acolhimento, enquanto serviço de alta complexidade, onde eu tenho crianças e adolescentes com seus vínculos rompidos ou fragilizados. Então, assim, raciocínios, vamos lá. Eu não coloco uma pessoa na UTI se antes ter passado pelos atendimentos básicos de saúde. Então, como é que eu coloco uma criança e adolescente numa instituição de acolhimento sem minimamente ela ter garantido o atendimento na básica e na média complexidade? Então, eu não posso acolher uma criança sem essa criança minimamente estar atrelada ao atendimento do CREAS, que é o responsável pelo acompanhamento de crianças e adolescentes em relação a risco e violação de direito. É o CREAS o responsável, política de assistência social. Os serviços de acolhimento SAICAS é da política de assistência social. E a responsabilidade desta política. A implantação desses serviços, a estrutura desses serviços. Então, não dá para a gente acolher uma criança. A intervenção mínima é isso. Essa rede conversa para saber se essa criança, essa família, antes de ir para o acolhimento, passou por esses atendimentos, teve um mínimo de buscativa dessa família. Não, mas não é o conselho. É do CREAS. A inversão. É uma inversão. Sim. Sim. O protocolo traz. Como que a gente resolveu isso? Isso daí não é um plano municipal. Não, é um protocolo de atendimento a essas crianças. Cada serviço pactuou, é um fluxo, As maiores expectativas, e nós vamos chegar nisso mesmo, em relação ao Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar não traz informação, ele acolhe a criança, ele deixa a criança e não fala minimamente o endereço dessa família. Então, como que a gente fechou isso? O documento vai trazer, que eu ia voltar no documento, mas antes eu queria jogar. Tá, já vou jogando. Tá, então, mas assim, como que a gente resolveu no documento? Nós padronizamos o documento do Conselho Tutelar, ele é um instrumental que o Conselho Tutelar, o conselheiro preenche, com as mínimas informações, que é bem fluxo mesmo. A criança, quando ela é acolhida, automaticamente a Secretaria de Assistência Social, ela despacha um e-mail informando o CRAS e CREAS dessa criança. O conselho, é tudo fluxo, nós vamos chegar, vou passar isso para vocês direitinho. Não, gente, é o fluxo recente, então vamos. Mas só rapidinho, então, responsabilidade parental e prevalência da família, que isso é super importante. Então, assim, quando eu falo de convivência familiar e comunitária, eu só preciso falar disso para a gente ir para o fluxo efetivo.
quando a gente fala de convivência familiar e comunitária, é muito importante a gente ter essa concepção. Se nós estamos com uma criança num serviço onde há o rompimento dessa fragilidade de vínculos, como é que eu garanto essa convivência familiar e comunitária, né? Então, é na linha da prevalência da família, ou seja, o meu primeiro foco de atendimento tem que ser e é na família de origem, trabalhar essa família de origem. Então, isso é um princípio super importante, né? Então, o foco é trabalhar essa família de origem. Vamos vamos lá onde eu estou no protocolo. Que eu estava falando da família, convivência familiar, atuando sistematicamente no reforço aos vínculos familiares, priorizando o investimento na família de origem, na defesa do direito à convivência familiar e comunitária, respeitando a diversidade, que foi falado ontem. Então, a convivência familiar e comunitária está intrinsecamente ligada com esse princípio, né? Só momento que eu vou para o protocolo no próximo. Condição de incompletude institucional, as instituições de acolhimento funcionando no modelo de instituição total. Então, assim, a criança, as instituições de acolhimento não dão conta, não devem dar conta dessa criança, não devem clausurar essa criança dentro deste serviço. A gente precisa ampliar essa oportunidade para essas crianças e adolescentes. Ou seja, quando a gente fala de convivência comunitária, não é você ofertar tudo lá dentro. Então, a criança vai do serviço para a escola, da escola para o serviço, eu faço um atendimento ali, e a gente perde um pouquinho dessa modelo de instituição total e não de mais um serviço garantindo uma proteção. Né? A gente não pode esquecer que SAICA é uma política pública, não é caridade, não é benemerência, é uma política pública na perspectiva de garantir a proteção integral dessas crianças. ênfase na existência no fortalecimento dos vínculos de filiação, atendendo ao caráter de excepcionalidade e provisoriedade, atendendo para além das obrigações de caráter jurídico, aqui o que está falando? Então, para além de eu trabalhar a família, que está lá previsto em lei, que é a primazia, que é o meu primeiro foco de atuação, eu preciso atender as de caráter simbólico, que é o campo dos laços, da afetividade. Como que a gente pode estar visualizando isso? Laços de amizade, convivência e apadrinhamento. Aqui, por exemplo, é apadrinhamento afetivo. Vocês têm esse programa aqui, né? Então, é a gente fortalecer esses vínculos, dar importância disso para esses jovens e adolescentes, né? O laço, não necessariamente, ele tem que ser nessa linha do caráter da família. Acho que algumas coisas que ontem eu ouvi, eu falei, eu preciso falar sobre isso. Da questão do conceito de negligência. Então, hoje, o conceito de negligência, ele acaba tendo um cunho moralista e recorrente. Em que sentido? A gente pega esse conceito de negligência e usa para diversas situações. E aí, o que eu gosto, a minha indagação é, quando a gente usa o conceito de negligência, ele tem um caráter moral ou um caráter objetivo? Né? Quais são os critérios para dizer que alguém é negligente ou não? Avaliação moral. Só na perspectiva da avaliação moral, ele está atendendo aos nossos códigos de ética enquanto profissionais? Então, eu gosto muito da gente tentar, e aí acho que é a rede mesmo, conversar no uso do conceito de negligência, ao invés de trabalhar com a proteção. Quer que eu volte? Não, perfeito, é isso. Aqui a gente está sem tempo, estou tentando dar conta. Mas vamos lá. Mas é essa a proposta. Então, assim, a gente precisa refletir. Tanto que eu coloquei em negrito lá, quando a gente fala em motivos, é só negligência. O que é negligência? Gente, negligência, se a gente for estudar isso até lá no campo do direito, ele fala de intencionalidade, de consciência e voluntária. Ou seja, eu só sou negligente quando eu tenho e não dou. É meio que isso. E não dou, e não oportunizo. Se eu tenho e não oportunizo, eu tenho intencionalidade, aí eu sou negligente. Se eu estou falando de famílias, na concepção que eu trabalhei com vocês, de visão de mundo, que não tem acesso a políticas públicas, que muitas vezes não tem acesso a serviços, como é que eu estou afirmando que aquela família é negligente? É nesse sentido. Agora, uma coisa é ela acessar, né, ela ter
o acesso a esse serviço, aí é por isso que a gente precisa dessa análise técnica, análise de conjuntura sócio-histórica dessas famílias cultural. É por isso, senão não dá para trabalhar no senso comum, a gente trabalha no senso comum com essas famílias. A gente cai nessa linha de trabalhar, infelizmente, no senso comum. E isso, gente, não é, eu queria que, por favor, não é crítica. Né? Nós estamos inseridos em precarização, é o dia a dia, é infraestrutura, é a demanda que a gente não dá conta, isso faz parte do nosso dia a dia. Por isso que nós sempre, e assim, juntos, rede, vamos conversar, vamos olhar cada um para o outro. Se não for assim, não vai adiantar. Nós vamos continuar nos frustrando no nosso espaço de trabalho, cada um de nós, dizendo que o outro não faz. Eu encaminhei meu papel, eu fiz. Eu pus meu papelzinho lá e encaminhei para eles. Se eles não atendem, o que eu posso fazer? É isso que a gente faz. Então, não é esse o processo. É um processo de construção, de coletivo, de conversar. Eu preciso sentar. Quem é a rede de vocês aqui de Salvador? Né? E não só o poder público, gente. Cadê as organizações de sociedade civil que eu vi aqui, que tem um caráter, uma atuação muito forte? Vocês precisam estar juntos e conhecer. Né? Ontem a gente teve a professora apresentando o projeto, e a fala dela foi que ela está indo nas instituições fazer a apresentação desse projeto. A rede tinha que ter conhecimento, já está lá. Se tem esse serviço, vamos disponibilizar as nossas crianças, adolescentes e familiares. Ela precisa apresentar o projeto e ir lá pedir para fazer parte. Então, é se auto-reconhecer. Né? Então, o termo proteção. Por quê? Porque é um termo objetivo. Quando eu falo em proteger e desproteger, então eu estou lidando com uma linha de questão de proteção objetiva, tá? E aí, precisamos avaliar o grau de desproteção em que vivem essas crianças, situações estas que, mesmo sem o consentimento ou a intenção dos responsáveis ou familiares, estão inseridas nessas diversas situações que eles vivem. Tá? É uma reflexão um pouco maior, mas é só para vocês, de repente, jogarem isso para depois discutir. Tentar trabalhar com outros conceitos, tá bom? Então, aqui, vou ler porque... famílias constantemente, que vivem nessa conjuntura que eu falei para vocês da manifestação da questão social, são questionadas e julgadas acerca de suas capacidades protetivas em relação às suas crianças e adolescentes, ocupando um lugar de completa responsabilização pela oferta, sem trazer o debate fundamental do Estado como esse sistema provedor. Então, analisar a família, como eu falei, a culpabilização pode traduzir-se, em alguns casos, em interpretações de... Bom, tudo que eu falei, né? Então, vamos lá. Vou passar para a gente ir para o protocolo. Estratégias, né? Que a gente veio aqui para tentar jogar alguma coisa. Então, primeira coisa, diagnóstico, que eu já falei para vocês. Capacitação e articulação contínua. Então, se a gente não tem recursos para ofertar uma capacitação, se não consegue isso, recursos das secretarias, conselhos têm recursos para ofertar capacitação, então vamos nos aproximar dos conselhos e ver se a gente pode ofertar por meio dos conselhos, certo? Certo? Ou estou errada? 5 minutos. Estratégias de articulação, construção dos pactos, ou seja, conhecimento de todos os atores, fortalecimento dos órgãos de controle. Protocolo, cheguei. Da estrutura do documento que eu falei para vocês. Então, a gente tem apresentação, histórico, atribuições e compromisso. Então, eu falo da atribuição de cada um e falo desses compromissos. Como? Coloca para mim, só para a gente visualizar, então, por favor. Não, que tem que mexer. Eu anotei as páginas aqui para a gente visualizar, que eu acho super importante. Por exemplo, quando a gente falou... página 7, por favor. Vamos lá. Quando eu falei para vocês de dados, tá? Política de assistência social, volto a falar. Serviço de vigilância socioassistencial. É um serviço que faz esse diagnóstico territorial. Então, no documento, nós amarramos isso, página 7. Secretaria Municipal de Educação e Diretoria de Ensino. Aqui é um exemplo, tá?
Então, a gente trouxe o que o sistema educacional deve respeitar e dos compromissos pactuados. Uma coisa super importante, desburocratizar. Então, assim, tudo é protocolo, tudo tem que oficiar, tudo tem que levar ao ofício. Agora, a gente fez o quê? Tudo por e-mail. Então, a criança foi acolhida, o responsável da instituição de acolhimento, ele solicita, olha o microfone, ele solicita as vagas diretamente à diretoria de ensino, via e-mail com o preenchimento do formulário. Então, nós construímos um formulário em conjunto com a educação, com a municipal e com a estadual, e nesse formulário já constam informações básicas dessa criança, que já vão garantir a transferência dela de vaga em escola, já vão garantir se essa criança precisa de transporte especial, precisa de professor auxiliar. Já é um formulário que já vai ser preenchido na hora e enviado por e-mail, garantindo. E isso está vigente, super legal, né? Que eu achei que não fosse dar certo. Esse, antes do protocolo ser efetivado, que nós vamos apresentar o protocolo ainda para os conselhos, terminamos agora o protocolo em dezembro. E isso já está correndo, esse formulário, bem interessante. Então, ó, no próprio documento já tem os e-mails, quais são os e-mails que vão ser disponibilizados para que essas informações sejam trocadas, tá? É um pouco nessa linha. Você passa para mim, é só para vocês terem uma ideia para a gente já encerrar. Olha lá. Quando se tratar de vagas em creche, aí a educação veio e falou assim, ó, rede, quando é vaga de transferência de escola normal, não precisa do ofício, é só solicitar a vaga por e-mail, ela já é garantida. Quando é creche, a gente tem uma peculiaridade da falta de creches no município. Então, nesse caso, eu preciso do ofício. Então, ficou, a instituição faz o ofício, digitaliza e encaminha o ofício solicitando a vaga, mas a prioridade da vaga foi garantida pela educação. Está garantido nesse protocolo, tá? Ó, a SEDU dará retorno no máximo no prazo de 10 dias. Então, tudo tem prazo e a forma de estar trocando essa informação. Então, próximo. Acho que é importante a gente ir lá para o final, se você puder. Aqui eu tenho, né, Paty? Aqui, ó, vamos lá. Aqui fica legal. Então, ó, como que a gente colocou os fluxos no documento? Isso é bem interessante. No momento do acolhimento ou no primeiro dia útil subsequente, nós destrinchamos o que cada um tem que fazer nesse primeiro dia, no momento do acolhimento. Então, no primeiro dia do acolhimento, o Conselho Tutelar entra em contato com as entidades de acolhimento para que as mesmas disponibilizem a vaga conforme regulação de vagas. E aí a gente tem no protocolo como se dá essa regulação de vagas hoje. O Conselho Tutelar, quando não atende em relação, a gente fez um esquema de rodízio dessa central de regulação de vagas, né? Porque era uma situação muito difícil, um desentendimento da rede, a questão das vagas, né? Porque tinha acolhimento que atendia um perfil específico, tinha um acolhimento que se negava a atender, então ficou pactuado nesse protocolo que faríamos um movimento de rodízio. Então tem que atender, se não atender vai ser notificado para o Ministério Público. É isso, ó. Não atendeu, notificação ao Ministério Público. A instituição vai responder por isso. Então, a gente já amarrou. Encaminhamento da criança e do adolescente ao serviço de acolhimento. Olha lá, comunicação do acolhimento ao Ministério Público, através do formulário padrão. Então, não tem mais, cada conselheiro faz um relatório, que fica também outra bagunça. Vem um formulário padrão de como essas informações vão chegar. E envio de cópia desse mesmo formulário às instituições de acolhimento. Então, esse formulário não só para vocês, como o Ministério Público, vai também para as instituições de acolhimento. Então, elas têm algumas informações minimamente garantidas já, porque elas recebem o mesmo documento. Não fica perdida a informação. Os SAICAS, os acolhimentos, disponibiliza a vaga, a CIA, Secretaria de Assistência, informa semanalmente os agentes envolvidos e o número de vagas, que são eles que gerem as vagas. Até 24 horas, olha lá, os SAICAS comunicam a VIJ com cópias, olha só, aqui a gente amarrou troca de informação. Então, eles vão comunicar a vara do acolhimento por e-mail, foi pactuado, a vara, a juíza aceitou e concordou com isso, a comunicação.
com cópia para a Secretaria de Assistência, Vigilância, Secretaria de Educação, Diretoria de Ensino e UBS. Então, todo mundo está sendo informado que foi acolhida uma criança. Então, vamos ter que atender. E aí, ao mesmo tempo, a Vara da Infância, ela vai fazer um despacho judicial pedindo esses serviços também na Secretaria de Educação e de Saúde. Então, amarrou o micro e o macro. Então, o micro está conversando, mas o macro também está sendo informado que precisa desse atendimento. O juiz está fazendo um despacho solicitando esses serviços também, que é o primeiro atendimento na UBS, que é a vaga na educação. Então, é micro e macro, porque micro conversa com micro, macro é uma outra situação, então a gente tem que garantir. O cartório. Ah. O Ministério Público já vai se manifestar. Então, o IP está aqui. Então, vamos lá. Ó. Então, depois, até 10 dias, a gente teve também início da busca ativa. Ó, o CREAS aqui, ó, ele já foi comunicado. Até 10 dias, a gente está iniciando a busca ativa já dessa família. Porque ele já foi comunicado do acolhimento. A gente tem uma comunicação. Tá? A comunicação tá da busca, sim, os CREAS. Mas, assim, é o que eu falei, o número de CREAS lá hoje dão conta desse trabalho. Então, preciso que a gente primeiro precisa do olhar do diagnóstico, para ver quais serviços não estão sendo efetivados e minimamente garantir os tipificados por lei, que é equipe mínima de CREAS, especialmente para atender esse público. Né? Início da busca, saúde, atendimento médico, que é o primeiro atendimento, educação disponibilizou a vaga já, e a Vara da Infância já está com a guia de acolhimento até 10 dias. Então, a Vara também se comprometeu que em até 10 dias a emissão da guia já está saindo. É um compromisso pactuado por todos. Isso já está também. Está tudo certo? Está indo. Está indo. 30 dias. A gente já começou com o PIA, a discutir o PIA. E aí, o que a gente fez, que é bem interessante nesse documento? Para que a gente garantisse essas discussões de caso, de rede, o documento ele tem uma agenda anual de encontros trimestrais. Se você puder colocar para mim, da equipe técnica. E aí, o que eu faço? Eu já disponibilizo essa agenda para a saúde, para a educação, e eles vão participar também. Então, não é reunião só com a saúde, com a equipe técnica, por exemplo. Não, é uma reunião em rede. Então, a ideia é que já participe a educação, já participe o CREAS, por isso que a agenda... Isso, nos abrigos. Por quê? Porque a gente precisa discutir essa família na totalidade, né? E até porque a gente precisa cumprir a lei, a 13.059, que agora fala que no prazo máximo de 3 meses, a gente pode, inclusive, o MP pode, inclusive, já destituir o poder familiar, já indicar a destituição do poder familiar. Então, se a rede não amarrar a informação, como é que eu vou criar um PIA, né, elaborar um PIA, que vai falar que essa família muitas vezes não aderiu a nada, não se mobilizou. Isso é muito sério, porque a gente tem uma legislação cobrando em 30 dias, 3 meses, desculpa, essa avaliação a cada 3 meses, está aqui. Está ali as meninas do CREAS ali. Né? Então, tem que amarrar minimamente essa informação desse acolhimento. E aí, cada órgão, né? Cartório envio do processo, discussão de caso, que é os 30 dias. Aqui a agenda, via agenda. Discussão de caso com a rede envolvida via agenda. Aí, 90 dias, a mesma coisa. A gente pactou uma coisa diferente lá em Sorocaba. Eu não sei como que é vocês aqui. Lá, em 30 dias, a rede vai encaminhar um PIA preliminar. Então, é a primeira conversa, a primeira atuação com essa rede. E em 90 dias, o PIA complementar. Só em 90 que ela manda o complementar. Isso. Isso. Tá? Setor técnico, avaliação psicológica. Estou concluindo. 90. Aí a gente falou do desacolhimento, tá? Como que se dá esse processo de desacolhimento.
E a mesma coisa, a partir do desacolhimento, quem que tem que fazer o quê? Vara da infância, cartório, emissão. Das evasões, é uma situação bem difícil em Sorocaba, então nós paramos para discutir o processo de evasão, né? E aí, não é fuga, né? É evasão. Fuga é medida restritiva de liberdade, eu não estou fugindo, é um movimento de evasão. Né? Então, aqui, nos 7 dias, a importância da responsabilidade do dirigente do SAICA nessa evasão, né? E se minimamente ele não participa desse processo, ele tem que dar possibilidades da equipe estar fazendo esse trabalho. Né? E aí a parceria... Ó, o CREAS vai ter a informação do paradeiro. Eu vou disponibilizar o documento, tá, gente, para todo mundo. Depois aí acho que é melhor parar, dar uma olhadinha com calma. Depois não sei como é que vocês fazem. Todo mundo colocou e-mail na lista. Né? Acho que é bem interessante. Que aí já está lá. Acho que é isso. É melhor parar. É isso, gente. Vou falar um pouquinho que meu tempo já extrapolou aí. Depois a gente tira as dúvidas nas questões mesmo, né? É que a gente já passou faz tempo. Bom, assim, eu vou só citar algumas estratégias que a gente tem utilizado no núcleo da infância para poder contribuir nessa perspectiva do trabalho intersetorial para a garantia da proteção integral e interdisciplinar. Então, alguns exemplos que eu vou citar são exemplos de atuação que a gente tem feito nessa perspectiva também. Algumas possibilidades, de situações que a gente já atuou e que, se vocês acessarem o site da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, tem aquela imagem que eu mostrei dos núcleos. Se clicar naquele ícone do Núcleo da Infância e Juventude, tem acesso a alguns pareceres, notas, recomendações e algumas políticas institucionais que a gente foi construindo ao longo do tempo. Algumas eu estava na Defensoria, outras foi anterior à minha entrada, que eu só entrei em 2014, né? Mas é uma construção da Defensoria. Então, a gente visualiza que, de acordo com a situação que a gente está atuando, aquela frente de trabalho, por exemplo, a gente atua com crianças e adolescentes em situação de rua, homicídio de adolescentes, né, jovens, que a gente tem uma frente de atuação que é junto com a rede de proteção contra o genocídio, que eu vi que aqui também no Estado vocês são bem articulados nesse sentido, atuação em relação à situação do acolhimento de bebês, de mulheres em situação de rua, gestantes ou puérperas, né, que a gente criou um GT que chama GT Maternidades. Então, de acordo com a frente de atuação, o que a gente tem feito? Buscado ouvir os atores que atendem àquela demanda específica. Então, tanto, por exemplo, equipe consultório na rua, serviço de abordagem da assistência social, profissionais da unidade básica de saúde, da maternidade, equipe técnica, diretor, né, do hospital, depende da situação. E, a mesma forma, em todas as políticas sociais que a gente tem uma atuação maior, que é saúde, educação e assistência. As outras áreas é realmente um desafio, a gente avançar, por exemplo, com a Secretaria de Segurança Pública, a gente chegou a fazer conversas com a ouvidoria da Guarda Civil Metropolitana por conta da violência contra as crianças e adolescentes em situação de rua, mas a gente sabe que essa área de segurança pública é uma área um pouco mais difícil. Então, nas outras áreas, a gente tem conseguido fazer um diálogo melhor para escuta dos profissionais mesmo, tanto escutar os profissionais em relação a quais são os desafios que eles identificam para conseguir dar continuidade ao atendimento que seja uma perspectiva de proteção integral e também para fazer aquele outro olhar que eu entendo que é um movimento que a gente precisa fazer constantemente, que é a Defensoria Pública também falha bastante na perspectiva da proteção integral por diversos motivos, né? Às vezes a própria articulação com a rede que não está funcionando no território. Então, nesse momento da escuta, a gente também se abre para ouvir qual o olhar da rede, como a rede visualiza, inclusive conselheiros tutelares, por exemplo, de qual é a dificuldade de diálogo para que a gente consiga construir uma atuação mais integrada. Aí, a partir da escuta, a gente vai identificando quais são os próximos passos, né? E qual a melhor estratégia para aquela situação. Às vezes, a gente constrói junto um parecer, né, específico sobre a atuação, por exemplo, na defesa das mulheres gestantes por situação de rua e que fazem uso de crack e outras drogas, por exemplo.
como a gente tem, vocês podem acessar no site do Núcleo, às vezes é uma recomendação interna de atuação, para algo que, a partir da escuta da rede, a gente identifica que a gente precisa aprimorar na atuação da Defensoria Pública. Mas o que a gente mais tem conseguido avançar, eu acho, seria, por exemplo, na frente de criação de situação de rua, que a gente, em 2015, a gente passou a ser procurado, né, pela rede, pelo não silenciamento de vidas e mortes de crianças em situação de rua em São Paulo, que é uma rede que foi a partir de uma mobilização de profissionais e movimentos sociais da região central de São Paulo por conta dos homicídios e das mortes que vinham acontecendo no centro de São Paulo. A partir da procura da rede, justamente para tentar o apoio da Defensoria, porque entendia que aquelas mortes eram invisibilizadas e não tinha uma responsabilização do poder público em relação ao atendimento dessas crianças e adolescentes, a gente passou a ter uma aproximação. Dessa aproximação, a gente foi ouvindo os profissionais quais eram os desafios para, por exemplo, garantir que elas acessassem o serviço de acolhimento, né? E a partir dessa escuta, a gente identificou diversas falhas e a própria negativa de vagas, ou aquilo que era registrado como evasão, mas que, na verdade, a gente sabe que não era evasão, né? Existe, a partir da escuta de alguns profissionais, um desafio que é como garantir a especialização do atendimento de criança e adolescente, que tem, sim, uma trajetória de rua, que demanda um atendimento, uma abordagem especializada, que, infelizmente, não acontece muitas vezes, né? E como a própria rede trouxe para a gente, o desafio de não saber como atender aquela criança e adolescente que faz um uso mais crônico de drogas, né? Não saber lidar mesmo. E aí, quando ele rompe uma série de regras de acolhimento, como a gente atua diante daquela situação para que ele permaneça, mas que consiga ter uma convivência minimamente que o serviço consegue continuar atendendo os outros, né, os outros adolescentes que estão no mesmo serviço. Então, a gente passou a trabalhar essa escuta, entendendo que, sim, a gente até poderia ter divergências, a gente tem divergências entre os atores da rede, mas o que em comum a gente consegue identificar, que é consenso, e a partir daí a gente foi tentando costurar melhor uma intervenção que pudesse atender a necessidade dos diversos atores e garantir a permanência dessas crianças no serviço. A partir dessa aproximação que a gente conseguiu, a gente promoveu uma audiência pública conjunta com a rede, para dar visibilidade para o tema e chamar secretarias que tinham uma corresponsabilidade naquela área, naquele atendimento, mas que não estavam dialogando com essa rede, porque, em geral, a rede tenta, entre si, já avançar nesses combinados e tentar garantir o acesso à política, a melhoria de atendimento, melhoria de recursos humanos e tudo mais. Mas eles não se sentiam ouvidos. Então, nesse sentido, a gente avaliou, a gente entendeu que uma audiência pública com a Defensoria Pública poderia acionar, por exemplo, o Conselho Municipal de Direitos da Criança e Adolescente de São Paulo, que já tinha sido procurado diversas vezes, não se mobilizava, né, para avançar nesse sentido. O próprio Conselho Municipal de Assistência Social de São Paulo, né, e os representantes das secretarias, quem realmente tem, né, uma possibilidade, um poder de decisão maior. Aí, a partir da audiência pública, que foi usada conjunta, os conselhos municipais se comprometeram a construir um grupo de trabalho para fazer uma minuta, fazer um estudo, né, do que precisaria ser feito e, por exemplo, fazer uma minuta de uma política pública municipal para atender e viabilizar o acesso de criança e adolescente em situação de rua, não só aos serviços da assistência, mas a lazer, na educação, o que a gente precisa fazer para a permanência deles nas escolas, né, o que precisaria ser feito com a Secretaria de Segurança Pública para fazer enfrentamento à violência que eles sofrem nas abordagens, né? E aí, a partir daí, a gente foi trabalhando. Então, desde um grupo de trabalho que iniciou com o estudo da situação, aí identificamos a necessidade de ter um diagnóstico mais profundo e uma avaliação de outras experiências na área da criança e adolescente em situação de rua, porque, na verdade, não é que não existia nenhum atendimento. Né? Desde a década de 70, em São Paulo, a gente teve várias experiências, né, de serviços que foram abertos na tentativa de atender essa demanda. Mas, por motivos diversos, né, em cada um desses serviços, ele acabava não sendo efetivo, não contemplando a necessidade que precisava para que a criança e adolescente permanecesse no serviço. Então, precisava de um olhar para isso. Aí a gente conseguiu, resumindo, a gente
conseguiu garantir, através dos conselhos municipais e a pressão dessa rede, junto com a Defensoria Pública, que a Secretaria de Direitos Humanos de São Paulo contratasse uma instituição de pesquisa que tivesse condições de fazer um estudo, um diagnóstico aprofundado também do ponto de vista da qualidade desses serviços que existiram, por exemplo, desde a época da pastoral até os CRECAS, núcleos de atendimento específicos para criança em situação de rua, serviços de convivência específicos, que em São Paulo a gente teve os ECAs, que eram espaços de convivência específico com uma metodologia que envolvia atividades culturais, enfim, de lazer, esporte, mas com a perspectiva de vincular essa criança e adolescente ao serviço, para depois que ele tivesse uma aproximação e um vínculo com a rede, pudesse promover o acesso ao serviço de acolhimento institucional, que já tem, né, já exige da criança e adolescente uma condição um pouco mais ampliada, né, de convivência, de diálogo com outras crianças que estavam no serviço. Aí, a partir dessa contratação, que foi contratado o NECA, vocês conhecem? Eu acho que é uma organização bastante conhecida na área da infância, que é o Núcleo de Estudo e Pesquisa na área de criança e adolescente. E o NECA fez uma escuta de diversos atores que atuaram nos serviços desde mais ou menos a década de 70 até a atualidade, em todas as tentativas de serviço especializado na área. A partir dessa escuta, a gente promoveu em conjunto com essa rede de proteção audiências públicas centralizadas na cidade, agências públicas centralizadas para poder acionar órgãos específicos, como o Ministério Público, as secretarias. Tá? E também a gente promoveu... A gente gostaria que fosse feito muito mais, mas só conseguiu realizar uma audiência lúdica com as crianças em situação de rua, para que elas pudessem dizer para a gente o que elas entendiam que faltava para garantir o direito dela também. E o que sugestões, ideias que elas tinham do que poderia ser modificado nessas metodologias de atendimento nos serviços. E, a partir disso, a gente elaborou, né, o NECA sistematizou esses dados e na verdade, acabou escrevendo meio que uma minuta, né, mas seria uma proposta para a política municipal em São Paulo de criança e adolescente em situação de rua. Então, essa construção ela começou em 2015 com algumas atuações pontuais, e em 2016, em julho, saiu pelo próprio conselho, pelos próprios conselhos municipal da assistência e direitos da criança e adolescente, um grupo de trabalho conjunto para escrever uma resolução que né, vai ser aí, futuramente a política municipal para atender criança e adolescente em situação de rua em São Paulo. Com diversos problemas nesse caminho, dificuldades de diálogo, sim, porque a gente sabe que os conselhos municipais hoje, os conselhos municipais, eles representam diversos segmentos. Então, há conflitos, há sim divergências, né, conflitos de interesses, mas o que a gente percebeu, assim, acho que o maior aprendizado nosso é que, ainda que a gente tenha divergência, a gente precisa conseguir se ouvir de um lugar que a gente tem, ou pelo menos supõe-se que deveria ter, né, o mesmo objetivo, a mesma finalidade. Então, que a gente conseguisse se ouvir e, a partir dessa escuta, encontrar encaminhamentos e ações integradas que atendessem à necessidade de uma forma consensual daquele grupo. Né, isso desde envolvendo a Defensoria Pública, profissionais, em alguns momentos profissionais da assistência, educação, cultura, lazer, e também o Ministério Público a gente teve em momentos distintos escuta de crianças e adolescentes e jovens que passaram toda a adolescência na rua também, porque eles são os que mais, né, até por serem adultos, já terem passado por bastante situações de violação e sendo adultos eles tinham talvez uma elaboração melhor, né, conseguiram trazer um olhar para a gente daquilo que não é atendido ou dos aspectos que são os aspectos críticos. Então, no final das contas, esse documento que foi aprovado... Oi? Tá ali? É que eu ia dar outros exemplos, eu peguei só nele, mas esse documento aqui, ele foi aprovado pelo Conselho Municipal, acho que foi em dezembro do ano passado, né? Então, esse é um documento que chama Subsídios. Você pode abrir ali, só para o pessoal poder anotar o nome? Ah, tá.
A gente encaminha por e-mail, então. Ele foi elaborado em março de 2018, finalizou, mas só com muita pressão da rede, da Defensoria Pública, junto com cada ator da rede, a gente conseguiu fazer a aprovação dele no Conselho Municipal, né, de Direitos. Então, subsídios para a elaboração da Política Municipal de Atenção à Criança e Adolescente em Situação de Rua e na Rua, na cidade de São Paulo. E aí, agora, nesse momento, começou em janeiro, um grupo de trabalho só para transformar mesmo a proposta, as propostas que estão aqui, numa redação de resolução conjunta dos dois conselhos para poder iniciar esse trabalho. A gente entende que é possível construir, né, políticas públicas que não existem, ou melhorar a qualidade de serviços que já temos. Se a gente conseguir, eu acho que sair do movimento de apontar, né, quais são as falhas do outro, né, e conseguir se colocar no lugar de corresponsabilização, pelo menos assim que a gente tem conseguido avançar no nosso diálogo. Então, a gente, como defensoria, nas diversas frentes, não só essa, né, quando a gente tem ido para essa construção mais de política pública, e também discussão de caso em rede, enfim, a gente tem procurado ir nesse lugar. A gente sabe que a gente tem muitas falhas na estrutura das políticas, todas as políticas, inclusive a própria Defensoria Pública não tem estrutura ainda para atender como deveria, mas a partir dessa escuta a gente consegue construir, inclusive, fluxos de como a rede acessa a Defensoria Pública, como a população em situação de rua que não chega na Defensoria pode acessar. E aí, nesse sentido, a parceria com o serviço de abordagem, né, por exemplo, é fundamental para garantir que uma população que não acessaria, né, a Defensoria, mas talvez seja uma das que mais necessita, porque ela está totalmente descoberta, consegue chegar até a Defensoria Pública. E os fluxos que a gente tem construído, agora tem um protocolo, que está para aprovação no Tribunal de Justiça, então a gente não pode ainda divulgar, porque cada órgão tem que assinar para a gente poder divulgar, mas é um protocolo que foi construído também. Coordenadoria da Infância, do TJ, Secretarias de Assistência Social, a Secretaria Estadual também, porque envolve maternidade, a Defensoria e outros órgãos, um protocolo integrado para atender e defender as crianças, as mulheres que são gestantes ou puérperas em situação de rua usuária de droga. Também é uma construção que levou alguns 2 anos, mais ou menos. Está na reta final agora para aprovar no Tribunal de Justiça. Talvez em breve a gente possa divulgar, mas essa construção bem de formiguinha, de escuta e amarrando, como juntos a gente pode garantir a proteção integral. E a partir desse lugar, o que cada um pode fazer. E não né, começando já a gente, né, criticando o outro sem pensar o que é a nossa competência. Então, acho que desse lugar tem sido bastante produtivo. Desculpa. Bom dia aí a todas e a todos. Primeiramente, eu queria dizer, pessoal, que como foi acertada, né, essa atividade aqui. Essa parceria, né, que tem o Ministério Público aqui com o Ministério Público de São Paulo, fantástico. Esse trio aqui, ô Defensoria, me perdoe. Esse trio aqui, né, rapaz, show de bola, Ana. Ana, você, Patrícia e Rejane, trouxe coisas assim tão interessantes, né, para você ver como o lado de quem se é assistente social, a forma de visualizar as coisas, né, porque a ideia da gente, do senso comum, é sempre penalizar, né, o pai, a mãe, por alguma forma, mas não ver o histórico daquele pai, daquela mãe, o que é que ela está passando. Então, isso aqui, eu várias vezes me arrepiei, como me arrepiei agora está falando isso, da importância que tem as pessoas terem essa visão do acolhimento. Antes, eu queria falar aqui que, Renildo, eu estou torcendo por Renildo aí, para que saia vitorioso aí como nosso rei Momo, né, da cidade. Estamos torcendo aí, estamos na torcida aí, torcendo por isso. Dizer também aqui, né, tem uma parceira minha aqui de anos, que sempre me convida para participar de atividades, é filha de um grande colega meu da Caixa Econômica, Soyan. Que bom, Soyan, né, já tem mais ou menos, eu acho que mais de 5 anos, né, vai fazer 6, 7 anos, e a gente sempre está juntos. Pessoal, eu estou vereador a partir de agora, né, são 2 anos, na verdade, obrigado, Viminha. Então, assim, isso porque nosso vereador Hilton Coelho, ele foi eleito deputado estadual, ele era presidente da Comissão de Criança e Adolescente aqui, fazendo um trabalho muito interessante, e a ideia é que a gente dê seguimento a esse trabalho que o Hilton está fazendo. Então,
a gente já inscreveu lá na proposta para que a gente continue na presidência da criança e adolescente. Pelo que nós soubemos, não teve nenhuma outra inscrição a não ser a nossa, nós fomos muito diligentes. Nós, no primeiro momento que a gente teve a senha, a gente deu entrada, né? Para que não tivesse problema nenhum. Então, existe uma perspectiva muito positiva que nós possamos ficar à frente, né, da presidência da Comissão de Criança e Adolescente. Eu quero dizer com a Ana, a minha eterna ouvidora aqui, Vilma Reis, né? Então a gente quer ter uma parceria assim efetiva. Eu digo sempre, como eu falo com o Hilton também sempre fala, que a gente não quer ser mais um vereador, né? Então a gente quer ser o vereador lá dentro, né? Um vereador completamente diferente. Então, a gente já teve demandas. Nós entramos, no primeiro dia que nós entramos, já tiveram 2 demandas. A primeira demanda foi de trabalhadoras e trabalhadores da Câmara, que passou no concurso desde o ano passado, e a partir de outubro era para ser chamada, e não foram chamados até agora. Então, a gente já fez uma pressão lá, na posse, né, o discurso de posse a gente pressionou, e automaticamente eles já foram para ter uma discussão na próxima quinta-feira, dia 14, para começar a chamar. A gente pressionou o presidente da Câmara, ele já está sendo chamado. A outra demanda que nós tivemos foi conversar com o secretário de gestão a respeito de demissão em massa de servidoras e servidores da Secretaria de Educação, que tem um papel fundamental, as auxiliares de desenvolvimento infantil, tem um papel fundamental com essas crianças e adolescentes. Vilma, são 400 com aviso prévio, e tem mais 1.000 para o mês que vem para entrarem no aviso prévio. Agora imagine, tem uma demanda de mais de 3.000 pessoas. Essas auxiliares, elas atendem, às vezes, sala com 20 crianças, e elas atendem 3 salas. São 60 crianças por dia para fazer atendimento, dar banho, lavar, dar almoço, dar tudo, e crianças com situação, inclusive, com necessidades especiais. Então, é uma situação extremamente desumana. Nós pressionamos, fomos conversar com o secretário, um jogo de empurra. Um diz que é o secretário de Educação, o secretário de Educação vai lá, barrar, ele disse que não está sabendo de nada, e aí a gente pressionou, ele disse que eles iam se ligar entre si, e a gente está indo 16 horas de quinta-feira cobrar dele a resposta em relação a isso. Pressionamos também lá no plenário de ontem o presidente da Câmara para que ele também, de alguma forma, interceda sobre isso e está intercedendo. Então, a gente já está começando a fazer um trabalho antecipado, mesmo não estando à frente da presidência. Uma outra coisa interessante é o seguinte: cuidar das nossas crianças agora é evitar o que aconteceu no Cabula, né, Vilma? Em que o nosso governador disse que quem mata jovens negros da periferia é artilheiro na porta do gol. Esse mesmo governo, Rui Costa, está batendo palma para o que foi aprovado agora por Sérgio Moro, né, que, na verdade, é uma criminalização, mais uma vez, do jovem negro da periferia. Então, eu quero dizer a vocês que a gente vai estar juntos e misturados, antenados. Tem algumas propostas, Ana, que a gente quer discutir com vocês. Tem uma proposta interessantíssima, pessoal. É a proposta dos 6% do imposto de renda. Qualquer servidor, seja da Caixa Econômica, Banco do Brasil, servidor estadual, servidor municipal, ele pode fazer uma doação de 6% do seu imposto de renda para projetos interessantes, que pode ser projeto na área de cultura, pode ser projeto na área de criança e adolescente. Isso não custa nada para eles. É só a gente pegar, se organizar e fazer com que isso aconteça. É só ele fazer doar. Não tira nada do bolso dele e isso está na lei. Então, a gente precisa efetivar isso. Então, isso é uma proposta já que a gente quer. Nós queremos nos organizar, fazer uma grande reunião, agora de maneira acelerada, para que a gente possa ir nos departamentos, a gente falar com a Câmara Municipal, a gente falar com a Caixa Econômica. Eu sou funcionário da Caixa Econômica, né? A partir de agora eu estou afastado, eu estou suspenso o meu contrato, porque eu estou como vereador, mas ir na Caixa Econômica, Banco do Brasil, a gente começar a fazer um trabalho interessantíssimo, porque todo esse dinheiro desses 6% do imposto de renda pode vir para que a gente faça projetos bem interessantes. E como foi dito aqui, né, várias coisas interessantes estão sendo feitas em São Paulo. Eu estava falando aqui com um companheiro que trabalha também com criança e adolescente, né, que é o Silvio, para que mantenha esse contato também aqui, Ana, contatos aqui com o que eles estão fazendo lá, porque eu acho que a gente tem que fazer alguns projetos de lei aqui também no município, para que isso também dê continuidade, então tem essa parceria. E dizer a vocês assim, que lá o gabinete, as portas estão completamente abertas. Eu digo o seguinte: nós entramos lá, a gente botou um pé no parlamento, né, mas tem milhões de mãos nas ruas e a gente vai estar com esses milhões de mãos nas ruas.
A gente diz que é um parlamento burguês, e parlamento burguês a gente não transforma nada dentro daquele parlamento. Agora, a gente utiliza aquele parlamento, de acordo com Lênin, para a gente denunciar os esquemas que tem dentro do parlamento e a gente tentar fazer com que essas pessoas que estão nas ruas, em situação de rua, as crianças, adolescentes, mulheres, em situação de violência, também possam ocupar aquilo para pressionar aqueles, eu não vou dizer o termo não, para concluir só, né, aqueles, eu ia dizer canalhas, né, mas aqueles articuladores que ficam fazendo articulações espúrias lá dentro, que a gente possa pressionar, porque quando tem pressão, eles começam a dar retorno. Para finalizar mesmo, só quero dizer o seguinte, essas pessoas têm um respeito muito grande pelo partido da gente, pessoal, porque nós somos independentes e autônomos, então a gente não entra no tome lá da política tradicional, e eles sabem que a gente não vai ser comprado, a gente vai denunciar sim. Então, todas as vezes que a gente vai para qualquer audiência, eles aí procuram resolver logo, porque diz, esse cara vai botar a boca no trombone, e foi assim que aconteceu agora, foi assim que aconteceu com o fechamento das escolas, várias escolas para serem fechadas, a gente tomou a frente, Silvio Humberto também, a vereadora Ladilce também, a gente foi lá, pressionou lá a secretária, pressionou lá o superintendente de educação e as escolas foram abertas, inclusive uma escola que a gente chama de quilombo urbano, Vilma, aqui, a Odorico Tavares, que eles queriam fechar e abriram já, inclusive, matrículas para o primeiro ano, e aquele quilombo urbano vai continuar, porque teve eu, Wilton, Aladilce, Silvio Humberto, fomos lá, pressionamos e a gente conseguiu mais essa vitória. Então, esse mandato vai ser um mandato da resistência, porque resistir é resistir, e essa resistência eu sei que o povo negro, as nossas crianças e adolescentes, nossas mulheres em situação de violência, sabe como é isso e resiste o tempo todo. Então, juntos e misturados, obrigado aqui pelo convite e torcendo aí para você, meu futuro aí, Raymond. Olá, bom dia, tudo bom, gente? Eu estou ali, eu falei para a nossa corregedora adjunta aqui, 5 minutes. Tudo jóia? Para as pessoas que eu não encontrei, não falei, não conversei ainda, eu gostaria de dizer que meu nome é Vilma Reis e que eu sempre me apresento com nome e sobrenome. Nós aprendemos que numa sociedade violentamente racista, vergonhosamente misógina, organizada pela covardia do patriarcado, organizada pelo inacreditável conteúdo da LGBTfobia, da transfobia, do desprezo às pessoas, por exemplo, que são do candomblé, e a gente vem para cá sempre com a conta no pescoço, porque quem é de amém, que fique em amém, quem é da Bíblia, que fique na Bíblia, a gente é de axé, e a gente quer se colocar aqui nesse lugar sem deixar para trás nenhuma de nossas identidades, porque corpo fala, presença fala e representação é o que faz a gente ficar de pé, certo? Então, isso para a gente é muito importante. Eu queria agradecer as companheiras que estavam aqui antes, Patrícia e Regiane, né? Por nós estarmos aqui partilhando, viva esse fórum de acolhimento institucional. Nós estamos num território que ainda tem como forma de articulação, lamentavelmente, o racismo institucional, o sexismo institucional, o desprezo às pessoas que estão em situações em que elas não podem se defender, muitas vezes vivendo em territórios militarizados, em territórios covardemente vigiados e controlados por forças paramilitares. E essas portas que estão abertas em cada lugar, salve, salve, Ana Virgínia, né, e todas as companheiras que estão nessa frente de batalha. O companheiro Marcos Mendes falou aqui da conhecida reorganização escolar, e eu estou vendo aqui Gisele Aguiar, estou vendo aqui Laísa, Laísa, um dia vai, né? E para a gente é importante dizer que, para além do Odorico, nós estamos, Ednilson Alves, né, numa situação extremamente complexa. Eu vi as companheiras aqui falando, e Renildo Barbosa bem sabe qual o sentido para nós numa cidade onde uma mãe disputa um sorteio de uma vaga de creche com mais 150 mães, né?
nós sentimos um vácuo de gestão. E deve bater um desespero também, Regiane, nas companheiras aqui, quando a gente vai olhando o protocolo e a gente pensar como é que a gente vai aplicar o protocolo diante das dificuldades históricas, né? Mas nós sabemos da potência do trabalho em rede, nós acreditamos no trabalho em rede, né? Nós sabemos que muitos serviços só estão de pé pela atitude revolucionária de cada companheiro e companheira que estão aqui agora, né? Sem a coragem de vocês, às vezes, coragem muito silenciosa. Me lembro da história de Marina Barbosa, que veio de uma comunidade quilombola a mais de 600 quilômetros daqui para fazer matrícula e chegou numa pró-reitoria, numa universidade pública aqui em Salvador, e a menina não sabia nem como se mover na cidade. Essa que eu chamo da atitude revolucionária de nosso povo. E o rapaz, ele estava ali pró-reitor, mas ele não entendia bem qual era o papel dele, né? E ela disse assim, o que é que eu faço? Onde é que eu vou dormir? Onde é que eu vou comer? E que é um exercício, a educação em direitos tem essa potência, né? Eu vi na apresentação de Patrícia, né? Ela falando da importância, né? Lá no desenho da educação em direitos. E essa moça veio, 19 anos, a família botou no ônibus sozinha, vá para a Bahia. A Bahia para nós é Salvador, né? Vá para a Bahia fazer o que você tem que fazer. E ela chegou aqui sozinha. E a moça, o rapaz estava tendo uma atitude de racismo institucional. Sabe como é? Você não xinga sua negra, né? Você não é bem-vinda aqui. Você não levanta a cabeça. Você fala num tom estranho com a pessoa. Você diz, você não está entendendo. Tá? Esses são tons, não tem coisa pior no exercício do racismo do que a gente que sempre teve que conduzir nosso próprio processo de liberdade e libertação de nosso povo, do que chegar num serviço e explicar tudo o que a gente veio fazer e a pessoa diz, eu não estou entendendo o que você está dizendo. Essa é uma coisa extremamente violenta. E esse pró-reitor estava tendo essa atitude com essa estudante. E tinha uma senhora negra que estava varrendo a sala. Nesse dia ela varreu com muito esmero essa sala, porque ela precisava ouvir aquela conversa. E quando a menina saiu, sem nenhuma solução daquela sala que deveria articular em rede as soluções, aquela senhora, considerada aquela que não domina os códigos da dominação, ela foi atrás da menina e disse, vá procurar as mulheres do movimento negro lá no CEAFRO, no Largo 2 de Julho. É isso que a gente faz todos os dias. Nós precisamos nos rebelar. Agora o tempo, cada vez mais, é de desobediência civil. Quando a gente trabalhar no órgão que tiver o dono do carimbo, que tiver o dono da Kombi, o dono dos carros, né? Que tiver o dono dos formulários, nós precisamos nos insurgir. Nós precisamos saber qual é a força de cada uma daquelas velhas chamadas de analfabetas, e a gente sabe qual é a força da canção Eu Vi a Cigana Analfabeta lendo a mão de Paulo Freire. Paulo Freire, que é um ser interditado nos novos filósofos da reinvenção da nação, né? E aquela senhora, né, considerada a subalterna, largou a vassoura, que naquele momento era a sua caneta de libertar nosso povo, porque enquanto ela varria, ela construía um plano. Conceição Evaristo fez um livro chamado Em Submissas Lágrimas de Mulheres. Conceição, que a Academia Brasileira de Letras não quis. Conceição disse que tem gente que se engana muito quando uma mulher chora. Muitas vezes, quando nós choramos, nós estamos elaborando um plano de liberdade, né?
Nós sabemos. E nossas lágrimas são insubmissas mesmo. E é importante. Não são os mais fortes os que não choram. E quando nós elaboramos esses planos de liberdade, quando essa senhora disse àquela menina quilombola, e agora, recentemente, Marina se formou na Faculdade de Medicina. Você sabe o que é tirar a esperança de uma jovem negra que passou em 2 vestibulares para medicina e você simplesmente não oferecer as informações? Então, informação é poder. Hoje, que eu vim com essas tarefas, eu saí daqui 10h25 da noite. Ontem a gente estava fazendo aqui no outro andar, com a ONU Mulheres, uma oficina sobre mulheres negras e internet segura. É por isso, viu, doutora Ana Virgínia, que eu tomei minha falta bonita ontem. É importante que em todos os lugares onde a gente passar, tenha aquela senhora que encontrou Marina Barbosa na pró-reitoria. Que nós precisamos dessa ação em rede. Muitas vezes a rede vai precisar ser invisível. E é importante saber o nome do porteiro, o nome da moça que varre. É importante falar com essas pessoas e exercer isso que é tão importante para a gente, ser uma geração de cabeça erguida, bicão na diagonal, com nome e sobrenome. É muito importante. Para nós, é a primeira vez que isso está acontecendo. Para muitas mulheres brancas ou de pele clara também. É a primeira vez que esse gesto e essa possibilidade está acontecendo. Então, a gente sabe, né, que as mulheres boas, recatadas e do lar, foram para o céu. As outras, perigosamente, são assistentes sociais. Né? E alguns homens, né, Silvio, são assistentes sociais. Porque tem as chamadas profissões imperiais. A advocacia, a engenharia, a medicina. E nós, que estamos ali, muitas vezes invisíveis, há uma revolução que está sendo conduzida por nós. Eu sou vizinha, sou socióloga. Né? Então, e essa ação, muito bem falada aqui pelas companheiras, que eu tive a oportunidade de ouvir, essa ação em rede nos dá a notícia de que para esses trabalhos que nós desenvolvemos, o direito não se basta em si mesmo. É preciso de respostas multiprofissionais e articulação interdisciplinar de verdade. Né? Porque aqui é realmente ninguém larga a mão de ninguém. Não vamos fazer uso abusivo desse gesto, porque nós sabemos qual é o sentido, né? Tem gente que vai largar a mão da gente que a gente vai se despencar, né? E para esse nosso exercício aqui hoje, além do panfleto da ouvidoria, eu trouxe o material da especializada criminal, que é exatamente sobre audiência de custódia. Não importa quem está falando contra a audiência de custódia. E nós sonhamos, doutora Gisele, com audiência de custódia no atendimento aos adolescentes. Nós queremos que essa agonia, na hora que ela começar, ela tenha tempo para terminar. O abolicionismo penal deve ser um sonho para nós em que a gente pratica todos os dias, lembrando Angela Davis. O abolicionismo penal deve ser esse sonho daqueles que estão largados por aí. Né? E é isso mesmo, Marcos, o que as companheiras trouxeram. Essa família de 2 mães, de mãe e avó, essa família só de avó, essa família de mãe e avó, como é o caso da minha irmã, que eu estou lá rente com ela, para ela criar 4 filhos e 3 netos.
essas famílias, elas são, no nosso entendimento, eu de propósito estou tirando alguém aí, né? E se alguém quiser, vai fazer muito esforço para estar, né, nessa família. Porque a gente não quer os homens nem na frente da gente, nem atrás. Nós queremos os homens ao lado. Então, tem muitas mulheres casadas que elas vivem sozinhas, né? Que são os maridos ausentes, que são os namorados ausentes. Esse é um outro exercício para a gente entender que quando uma mulher vai para a situação de rua, ela tentou tudo. E a gente pensar no peso do encarceramento hoje, em que 72% das mulheres que estão implicadas no sistema de justiça estão lá por conta do entendimento do Brasil sobre a política de drogas, nós precisamos das ferramentas para a gente continuar de pé. E o abolicionismo penal, para nós, é com raça e gênero. Não vai ter conversa sobre descriminalização das drogas ou acabar completamente com a situação de barbárie que o Brasil tem, se esse debate não colocar no centro a população negra, e particularmente as mulheres. Então, porque para nós é desesperador a situação em que os senhores que estão nas torres milionárias, que são efetivamente os beneficiários da política de drogas, e que, para nosso povo que sai do sistema prisional, que são egressos do sistema prisional, e que muitas vezes vão se parar nas situações de todo o trabalho de acolhimento institucional. Então, para a gente tem um sentido, e por isso que, doutora Ana Virgínia, que a gente trouxe o material da audiência de custódia. Nós precisamos que esse material esteja no mural de cada CAPS, de cada CRAS, de cada casa de acolhimento. É importante, como bem faz os companheiros e companheiras que estão lá na Casa Salvador, que estão na Casa Feminina. É muito importante que cada um e cada uma que está lá, que se incomoda com o que está acontecendo, que a gente tenha coragem de colocar tanto o cartaz da ouvidoria nesses murais, quanto outros materiais, inclusive o folder deste fórum. Tá? A gente vai botar para que todo mundo tenha possibilidade. Daí já vamos passar esses, e eu vou pegar rapidamente, viu, Anildo, nosso mediador? E eu vou pegar rapidamente minha sacola, suspeitíssima. Esse é o material sobre audiência de custódia, que nós queremos que cada pessoa entenda, porque os senhores da barbárie não vão colocar na nossa cabeça que fazer audiência de custódia é defender os injustiçados, que eles botam outro nome. Nós precisamos, e cada vez mais importante, né, Ivana, nós termos orgulho de sermos defensores e defensoras de direitos humanos. O tempo é de resistência constitucional e vigilância cidadã. Nós não vamos ter medo diante da barbárie. E aproveito para convidar cada um e cada uma que está aqui. Daqui a pouco vem mais cartazes, viu, gente? Cada um e cada uma que está aqui. Precisamos de mais cartazes, dona Zene, nossa subouvidora. No dia 13, próxima semana, 9 horas da manhã, para a gente continuar aqui esse processo de formação continuada, educação em direitos. A Defensoria, lá no Teatro Vila Velha, estará fazendo o júri simulado pela memória e o direito ao segundo julgamento para Carlos Marighella. Né? E Carlinhos, o filho de Marighella, estará lá. Maria Marighella talvez não esteja porque está em Berlim com Wagner Moura lançando o filme de Marighella.
Mas esse é o nosso sonho de defensoria, essa é a defensoria que nós temos. E dia 13 a gente quer ter aquele Teatro Vila Velha lotado. Nós queremos aquele Teatro Vila Velha lotado. Esse é dia 13, 9 horas da manhã. E dia 15, na Estação da Lapa, é posse popular dos novos defensores e defensoras da Bahia, fazendo ratificação dos nomes das pessoas trans. É muito importante. E cada vez mais que nós estivermos nessas agendas, nós estamos fortalecendo aquela servidora que está lá no subúrbio, que está em Pernambués, está em Cajazeiras, está no Nordeste Amaralina, em Itapuã, Nova Brasília, Bairro da Paz, fazendo o que nós estamos fazendo aqui, que é pegando as ferramentas para continuar fazendo desobediência civil, sempre que for necessário, afirmar o direito daqueles e daquelas que a mentalidade colonial atualizada diz que não são seres humanos. A defensoria, os movimentos sociais e o movimento de mulheres negras existe para dizer: vamos ficar de pé, porque só vale estar viva se for de pé, e orgulhosos e orgulhosas. Viva nós!